Então, Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 8 ao 16, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Amém. Amém, Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Você pode se assentar e você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs presentes no nosso auditório, você que nos assiste através da nossa transmissão no canal de YouTube, a palavra de Deus nesta noite vem nos trazer uma história que é muito conhecida, muito conhecida. O texto fala da cura de um cego de nascença, uma das curas miraculosas que Jesus fez, um dos milagres que Jesus Cristo fez, quando um homem que desde a sua infância, desde o seu nascimento, não enxergava, e através do poder glorioso de Jesus, este homem foi curado. E por isso você pode dizer aleluia. Só que a gente normalmente para a leitura do texto nos versículos anteriores a esses que foram lidos. Porque nós focamos no milagre, nós glorificamos a Deus, isso é muito bom. Mas é muito interessante hoje observarmos as consequências posteriores ao agir de Deus. E é isso que hoje eu quero trazer à nossa meditação, para que nós não sejamos levados pelo engano de Satanás, pelo engano do diabo. E por que eu estou falando de ser enganados pelo diabo? É porque nós precisamos entender a natureza daquilo que acontece na nossa vida como agir de Deus. Nós vivemos em um mundo hoje, não somente hoje, há várias décadas, e por que não dizer alguns séculos, um mundo positivista, um mundo objetivo, um mundo onde tudo precisa ser provado, onde tudo precisa ser estudado, onde a ciência prevalece, e eu quero desde já dizer que eu não tenho nada contra a ciência, muito pelo contrário, eu acredito que Deus deu sabedoria e inteligência ao ser humano para fazer descobertas e essas descobertas beneficiarem a vida humana. Eu sou testemunho vivo disso. Se hoje eu consigo enxergar, apesar que eu estou sem lente, mas esquece a questão da lente, eu consigo enxergar perfeitamente graças à intervenção da ciência. Eu sou uma pessoa transplantada, transplantei 2 córneas, dos 2 olhos, e por isso passei a enxergar bem. Foi a forma que Deus agiu na minha vida, mas eu não posso negar que foi uma ação da ciência. E dentre tantas outras situações, quando você tem uma dor de cabeça, você vai lá na farmácia e compra um remédio, que eu não vou falar o nome dele, mas você toma tantã e a dor sumiu. Qual é o nome dele? Ah, vocês sabem, Sinal que o pessoal do marketing fez um bom trabalho. Então eu não tenho nada contra a ciência. Mas nós vivemos em um mundo onde parece que ter fé é algo errado. Parece que ter fé é algo obsoleto, é algo antigo, é algo fora de moda. Ou pior ainda, algo que contraria a ciência.
Amados, a intenção da fé não é contrariar a ciência, mas a fé ela alcança um espaço, uma lacuna, onde a ciência não chega. A ciência, ela chega até um determinado ponto, dali para frente, ela não pode fazer mais nada. Quantas e quantas vezes você já ouviu pessoas dizendo que foram ao médico, que fizeram os exames, foi constatada uma situação, foi constatada uma enfermidade, e chegou uma hora que, com tanta medicação e com tantas tentativas, o médico disse, olha, não temos mais nada o que fazer, não podemos fazer mais nada, todos os recursos que nós tínhamos, nós utilizamos. O que significa isso? Ali é o ponto final da ação da ciência. Mas eu quero lembrar a você que onde a ciência não age mais, nós temos a fé que o nosso Senhor Jesus pode agir. Oh, glória! E é o que acontece no texto que nós lemos. Um homem, a Bíblia fala de um homem que era cego, e que Jesus Cristo, pelo seu poder miraculoso, pelo seu poder infinito, o cura. E quando este homem é curado, imagina a alegria de um homem que é curado, que não enxergava e passa a enxergar. A gente por menos já fica feliz. Por uma unha encravada que é retirada e não dói mais o pé, a gente já fala, ufa, que alívio, não é? Por uma dor nas costas que estava lá incomodando tanto e agora não dói mais, você já está satisfeito? Imagina a alegria daquele que não enxergava e que passa a enxergar. Então esse homem saiu feliz, esse homem entra no templo, esse homem anda para lá e para cá, e os seus vizinhos, o texto começou com essa frase, os seus vizinhos, que viram como ele agora estava, começaram a questionar. Deixa eu perguntar uma coisa, teoricamente, tá? Os vizinhos são pessoas mais próximas ou são pessoas mais distantes? Mais próximas, teoricamente são os mais próximos. Porque o vizinho é aquele que te vê chegar, é que te vê sair, ou você é aquele que vê o outro chegar, a outra sair, e que fala para outra vizinha, você viu a hora que a vizinha chegou? Nossa, você viu, olha, tá de namorado novo, né, pastor Gabarron? Porque tem aqueles vizinhos que, ficam com o binóculo lá, acompanhando a vida dos outros. Então é natural que essas pessoas fossem próximas deste homem que era cego. E agora estavam vendo este homem enxergando. Esse homem andando sozinho, porque uma pessoa deficiente visual precisa usar algum objeto para ajudar no caminho, ou uma pessoa que o guie. Agora ele não usava mais nenhum tipo de bengala, nenhum tipo de vara, ninguém o encaminhava, ele andava com as suas próprias pernas e se dirigia para onde queria, e os vizinhos começaram a falar, isso aí não é aquele que era o cego? É sim, ele era o cego, lembra que ele ficava lá pedindo esmolas? Mas ele não pede mais, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, olha, vamos levar para as autoridades, para eles darem uma opinião para nós, e as autoridades começaram a falar, mas peraí, o que aconteceu? Como que aconteceu essa situação? O que aconteceu com você? E ele foi bem claro, ele disse assim, o homem chamado Jesus me curou. Ele não conhecia Jesus, ele não viu quem é Jesus, obviamente, porque é um homem deficiente visual, mas quando ele viveu o milagre, ele não hesitou em falar, o homem Jesus me curou. Só que qual foi a reação das outras pessoas? Aí vem a dúvida, a incredulidade e o questionamento para aquele que afirmou que foi curado. Começaram a dizer, não, como é, hoje é sábado, ninguém pode fazer isso num sábado, então não tem nada dessa que esse Jesus te curou? Ou então será que um homem que não é santificado, um homem que não é um rabino, um homem que não é um homem religioso, ele vai ter autoridade para fazer isso? Não, isso não acreditamos nisso. E começaram a questionar aquilo que ele declarou como cura de Jesus Cristo. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Por que eu estou trazendo hoje essa meditação para nós? Porque esta situação acontece conosco. E nós, infelizmente, cada dia mais vivemos em um ambiente, em uma sociedade, em uma família, muitas vezes, que querem inibir a nossa fé e nos fazer desacreditar do agir de Deus. Quando, por exemplo, você estava com uma dor, e você ora ao Senhor, e aquela dor desaparece, e você fala para alguém, olha, a dor desapareceu porque Jesus me curou.
que a pessoa diz? Ah, não, isso é coincidência. Isso é, como é que fala? Da mente, isso é psicológico. Você só pensou positivo, está vendo como é bom? Pense positivo e as coisas vão mudar. Ou então, você precisava resolver uma situação, e quando você chega lá para resolver a situação, as coisas dão tão certo, tudo se resolve, e aí você sai de lá dizendo, olha, Jesus abriu uma porta para mim. E a pessoa vai dizer para você, não, foi pura coincidência. Ou então, você é uma pessoa de muita sorte. E eu quero dizer para você, amados, não é sorte, não é coincidência, não é o acaso, não é nada desses agentes que podem acontecer na vida humana. Nós não podemos deixar de acreditar que aquilo que acontece na nossa vida é agir do nosso Senhor Jesus Cristo. E não deixe ninguém tirar isso do seu coração. Eu glorifico a Deus que quando a pastora estava aqui abrindo o culto, ela fez um comentário que vem de encontro a isso que estamos pregando hoje. Quando ela dizia que quando se perde um papel em casa, e ela fica lá, ou quando perde a chave, eu descobri quem que perde a chave lá na sua casa, ou no trabalho, mas alguém perde muito a chave, deve orar muito para falar, Senhor, apareça a minha chave. Mas enfim, perdeu lá um documento, e aí você ora, Senhor Jesus, me ajuda, onde está? E aí você encontra, e aí você fala para alguém, olha, Jesus abriu os meus olhos, e eu achei o documento. O que a pessoa vai dizer? Coincidência. Você não procurou direito, pastora Fátima, porque estava lá na sua frente. Ou qualquer situação, você está percebendo como nós somos induzidos a diminuir a ação de Deus? Que não percebemos que um livramento que Deus nos deu, e as pessoas vão falar que isso é sorte, e a gente vai começar a achar, mas é sorte mesmo. Ou é coincidência, poxa, foi coincidência, você precisava, eu vou retomar aqui, eu vejo a família Diogo, e eu vou retomar uma situação que nós vivemos quando fomos visitar a evangelista Terezinha, lá no hospital, e naquele dia e horário que nós fomos lá, quando nós estávamos saindo, encontramos com a médica, não foi isso, Madi? Encontramos com a médica que estava cuidando, e ela disse claramente, ela falou, não era hora de eu passar por aqui, não foi isso? Foi a Érica. Isso, a Érica foi lá, obrigado. A Érica conversou com a médica, e a médica falou, olha, não era hora de eu vir aqui, não era dia de eu vir aqui, eu não passaria por aqui, mas eu não sei por que eu vim. E a vinda da médica possibilitou que houvesse a cirurgia para ajudar a evangelista Terezinha. Aí qualquer um vai dizer o quê, diácono Sandro? Que sorte, que coincidência. E eu vou falar para você que agir do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque isso pega a gente. A gente começa a olhar para a vida e para as coisas e achar que é normal, que é sorte, que é coincidência. Ah, eu fui lá, poxa, que coincidência que eu encontrei o fulano que eu precisava. Será que é coincidência? Será que é o acaso? Será que é uma ação aleatória? Não, amados, eu não creio assim. Eu sei que Deus nos dá liberdade da escolha, conhecida tecnicamente, teologicamente como livre-arbítrio, você já ouviu essa expressão, mas as coisas não acontecem por acaso na vida do crente. Quem crê assim, diga amém. As coisas não acontecem por acaso. Com tantos lugares do mundo, para que a família Montilla saísse da Venezuela e fosse parar, vieram logo para o Brasil. Podiam parar lá em Manaus, vocês ficaram quantos dias lá? Um mês? Um mês tratados a pão de ló, né? E levava Montillas para cá, e levava os Montilla para lá, e vamos comer peixe, e era tratado assim, e de repente, não, nós vamos para São Paulo, e o pastor fica, não é verdade? Fica aqui com a gente, por acaso? Não, Deus tinha um projeto de trazer essa família para estar conosco. Por acaso que você foi trabalhar nesse lugar que você está trabalhando, que você nem esperava, pastora Sônia? Foi por acaso, você contou o testemunho que alguém pagou a sua inscrição, não foi isso? Para prestar lá o concurso? Por acaso, a pessoa tão benevolente, e ela então teve um coração tão bom. Não é acaso, gente. Não é acaso. Para de fechar os teus olhos para o agir de Deus. O que está acontecendo na tua vida não é acaso. O que está acontecendo na tua vida é agir do nosso Senhor Jesus Cristo.
Assim como os vizinhos, fecha para mim, gente, na imagem, está muito distante isso, obrigado, porque quem vê no celular não consegue enxergar. E aí o que acontece? Para os vizinhos, lembra, olha a expressão bíblica aqui, para os vizinhos, para as pessoas que estão ao seu redor, e às vezes pode ser teu parente, pode ser a tua filha, pode ser o teu pai, pode ser um colega de trabalho, pode ser o seu chefe, que vai falar para você, poxa, olha que coincidência, ou então como você é sortudo, ou então olha, está vendo, pensou positivo e as coisas melhoraram. Não tenha vergonha de dizer, lógico, ninguém vai brigar por causa disso, né? Ninguém vai chegar para você e falar, poxa, que sorte que você teve. Não é sorte não aceito isso, eu vou para cima de você e vai brigar. Não é briga, não é nada disso, mas que você mantenha a tua convicção. Quando falaram para aquele homem, olha, esse negócio aí não pode curar de sábado. Esse Jesus, ele é um rabino? Ele é uma pessoa religiosa? Ele está trabalhando no templo? Ele é um sacerdote? Não. E o cego, o ex-cego, né? Simplesmente ele diz, olha, eu não sei o que é, mas eu sei que o homem Jesus passou lá. Ele me curou e hoje eu enxergo pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Então, comece a enxergar o agir de Deus. Comece a enxergar Jesus trabalhando. Comece a enxergar que o que aconteceu lá na vida da Vitória na escola, que eu não vou dar spoiler aqui, e vou deixar você contar o testemunho, que aquilo não é sorte. Ah, pastor, mas foi feito um sorteio, mas quem disse que Deus não pode direcionar segundo a sua vontade? Sim ou não? Quando foi sorteado o substituto de Judas, entre duas pessoas que seriam o novo discípulo, foi lançado sorte, e Deus direcionou. E escolheu quem ele queria e direcionou o caminho certo. Quando você vê, por exemplo, a escolha entre Abraão e Ló, e a escolha estava nas mãos de Ló, então Abraão dependia da escolha de outras pessoas, e preste atenção nisso, há muitas situações que a resolução não está nas tuas mãos, está dependendo da decisão de outras pessoas. E quando depende da decisão de outras pessoas e você não tem o controle, a única coisa que você pode fazer é confiar em Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você confiou o seu caminho nas mãos de Jesus, Ele vai determinar o melhor para a tua história. É o que Ele vai fazer. E quando Abraão e Ló tiveram ali a opção da escolha, e Ló teve a liberdade de ser o primeiro a escolher, que Abraão disse a ele, se você for para a direita, eu vou para a esquerda e vice-versa. E Ló olha para as campinas do Jordão, tudo verdinho, tudo maravilhoso, flores, frutos, árvores, né? Com certeza tinha arco-íris, nuvenzinha branca, passarinhos cantando, fundo musical. Oh! Ele olhou tudo aquilo e ele se convenceu, este é o melhor lugar. Porque do outro lado, o que tinha? Deserto, pedra, né, os desertos ali da região da Palestina, espinho, um lugar árido, um lugar que não tinha futuro. E Ló escolheu as campinas do Jordão e para lá foi. E para o outro lado sobrou Abraão, para ficar no meio do deserto, para ficar no meio das pedras, para ficar no meio dos espinhos. Mas olha como Deus estava nessa história. Ló escolheu as campinas do Jordão, foi enganado pela sua visão humana, pelo coração enganoso humano, porque o nosso coração é enganoso, diz a palavra de Deus, e o fim dele foi na cidade de Sodoma e Gomorra, e só não foi destruído pela misericórdia de Deus, mas no meio do deserto, Abraão teve prosperidade, Abraão teve encontro com Deus, Abraão teve o seu filho, Abraão constituiu família, Abraão teve recursos, e Abraão foi considerado até hoje o pai da fé de todos nós, vinculado com Deus na escolha que não dependeu dele. Há situações que não vai depender de você a escolha, mas lembre-se disso, coloque nas mãos do Senhor, porque Deus vai direcionar o melhor. Ah, pastor, eu não posso entrar lá na sala para resolver. Você não pode entrar na sala para resolver, mas você pode clamar àquele que pode todas as coisas, que é Jesus, e deixar Deus trabalhar, porque não vai ser sorte, não vai ser acaso, não vai ser, porque eu não sabia. E às vezes essa escolha vai ser uma porta que se fecha, e que você inicialmente vai lamentar, você vai chorar, eu não queria que essa porta se fechasse. Calma, você não confia que é Deus que está trabalhando? Você não confia que Deus está no controle? Você não crê que isso é aquela resposta que você está orando ao Senhor? Porque a resposta de Deus pode ser sim,
Pode ser não e pode ser ainda não. E a gente só quer o sim de Deus. Esse é outro sermão, vou falar outro dia. Mas o que eu quero dizer para você, lembre-se que o que está acontecendo e o que vai acontecer na tua vida não é por sorte. Tem até um adesivo de caminhão, já viram? Nunca foi sorte. Já leram? Sempre, já viu, Gi? Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Pois não é que eles estão certos? Verdade, não é por acaso. Não é por acaso que a Alice foi trabalhar onde ela está trabalhando lá. E as pessoas olham para Alice e falam, quem é essa senhora que está aqui? E você, Jesus para cá, Jesus para lá. E as pessoas ouvindo falar de Jesus, é verdade. Vou encerrar o sermão com uma situação que aconteceu aqui nessa igreja. Mas não foi no culto. Foi em uma aula do CBTA, aqui na sala 1. E por que eu conheci, como que eu descobri essa história? Foi no casamento da Juliana. Estava eu lá no casamento da Juliana, terminei de fazer a cerimônia. E aí as pessoas, né, se cumprimentam, os noivos saem, todo mundo feliz da vida. E o pastor sempre fica lá, né, quietinho, pelo menos eu sou assim, depois eu vou saindo. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, preciso falar com o senhor. Pois não, eu conheço o senhor. Falei, que bom, afinal de contas tanta gente me conhece, né, a vida inteira na igreja, a vida inteira cantando, viajando, pregando em tantos lugares, então a gente se torna conhecido. Pastor, eu quero te dizer uma coisa, eu quero agradecer o senhor. Eu falei, mas por que você vai me agradecer? Eu não fiz nada para você, que eu saiba, né? Falou, eu quero agradecer porque eu cheguei a Jesus por sua causa. Falei, você chegou a Jesus por minha causa? Desculpa, não falei isso para ele, mas eu olhei assim e falei, mas eu nunca te vi, nem mais gordo, nem mais magro, nem mais jovem, não sei quem é você, né, Sheila? E ele falou assim, sabe o que é, pastor? Eu vou contar a história para você lembrar. O pastor lembra quando foi feita as letras lá para frente da igreja? Sabe esse letreiro que nós temos ali na frente? Esse símbolo aqui, ó, de metal, que é o símbolo da igreja, quando foram feitos esses materiais aí, ele falou, eu era a pessoa que representava a empresa. E o senhor marcou comigo um sábado de manhã para nós podermos conversar. E o pastor me deu lá um horário e eu cheguei e o pastor estava numa sala que fica lá no estacionamento da igreja, vocês sabem onde é aqui, né? Que fica lá no estacionamento e o senhor estava dando aula. E eu tinha que esperar o senhor terminar. Então tinha um banquinho ali na frente e eu sentei na frente da janela e fiquei esperando. E fiquei ouvindo a aula. E diz ele que ele ouviu a aula, não me lembro o que eu falei naquela aula, mas ele se lembra, porque marcou a vida dele. E aí, terminada a aula, eu fui atendê-lo, conversamos, falamos das letras, falamos dos projetos, dos valores, enfim. Depois acabamos contratando o trabalho dele e nunca mais o vi. Pois ele falou assim, pastor, pois aquilo que o senhor falou naquela aula, naquela manhã, tocou no meu coração e me levou até Jesus Cristo. Ele foi procurar uma igreja, ele se converteu, aí ele dizia para mim, eu não me lembro que posição ministerial que ele ocupa, você lembra, Madi? Não lembro da posição, mas ele já era um oficial da igreja, ele estava casado com uma mulher crente, ele estava firme na igreja, e ele disse, pastor, muito obrigado, porque naquele dia, e se eu não tivesse esperado para ser atendido, eu não ouviria tudo o que eu ouvi, e hoje eu não estaria com Jesus. E aí você vem falar para mim que é coincidência? Você vem falar para mim que isso é sorte? Que isso é acaso? Não, gente. Para com isso. Começa a enxergar as coisas que Jesus está fazendo. Começa a valorizar, como disse a pastora na sua participação, desde as pequenas coisas. Conseguiu tirar uma boa nota lá na faculdade, na escola, lógico, você estudou antes, parabéns, mas não se esqueça de agradecer Jesus, muito obrigado. Não esqueça de agradecer os livramentos que você tem no dia a dia. Muita gente como eu anda de carro de dia e de noite na cidade, e você já parou para perceber que você não tem batido o carro, ninguém bate em você, né? Mas deram uma ralada. Gente, pelo amor de Deus, né? De uma ralada a gente está, né, como que fala? Tá sujeito a essa situação. Uma vez eu deixei o carro estacionado no estacionamento, pago, ainda paguei. Quando eu saio do estacionamento, meu para-choque está pendurado, porque alguém foi lá e na hora de estacionar, deu uma ré mais forte e bateu. Isso acontece, mas eu estou falando, você está íntegro, você está salvo, a sua família está bem, e tudo isso não é coincidência, é agir do Senhor Jesus Cristo.
Então, a partir de hoje, faça como este homem aqui, não importa o que vão dizer. Se os meus vizinhos quiserem falar, você é sortuda. Se os meus vizinhos quiserem falar, como que eu posso falar? Que coincidência que aconteceu. Ou olha, foi graças à medicina, sim. Mas se foi graças à medicina, Deus usou o médico. Deus usou as mãos dos médicos. Deus ungiu aquelas pessoas para terem sabedoria. Porque se não fosse assim, né, pastora Fátima? Nós não poderíamos estar testemunhando o meu testemunho e o seu também. Porque foi agir de Deus. Eu tenho certeza que Deus os usou. Porque poderia ser qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu aquelas pessoas para cuidarem de nós. Então, meu irmão, minha irmã, faça como este ex-cego. Não vou nem chamar de cego, porque ele foi curado, né? Faça como esse ex-cego. Não importa o que os meus vizinhos achem. Não importa se a minha família acha que foi só sorte ou coincidência. Não importa se as pessoas disserem, isso foi ação da ciência. E como eu disse, eu defendo a ciência e respeito a ciência. Mas nunca se esqueça de declarar e de acreditar. Isso que aconteceu, eu sei quem fez. E quem fez isso na minha vida se chama Jesus Cristo, meu Salvador. E quando você entender isso, você vai ser mais grato a Deus. Quando você entender isso, você vai ser mais fiel a Deus. E quando você entender isso, você vai ter mais fé. Porque você vai olhar para trás e vai ver, olha quantas coisas maravilhosas Jesus Cristo fez por nós. E é por isso, como diz a Bíblia, que nós estamos alegres. Que Deus te abençoe e te guarde. Não é coincidência, não é sorte, não é acaso, mas é agir do Senhor Jesus Cristo. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós esta noite.